Olá pessoas! Hoje a gente vai fazer a parte 2 de um projeto que a gente começou na live de quarta-feira. Eu fiz uma live de criação de agenda escolar 2023, eu mostrei para vocês o passo a passo para criar o miolo da agenda no InDesign. Você pode, obviamente, adaptar os conhecimentos lá da live para outros programas que você usa, dá tranquilo. O importante ali é você entender como que é pensada, né, a agenda mesmo, como que a gente pensa os conteúdos, organização de páginas, ver a questão de montar tabela, né, etc, que são coisas básicas que você consegue passar para qualquer outro programa desses de editoração, até no Word mesmo você consegue fazer, um pouco mais complicado, obviamente, mas você consegue. O ideal realmente é trabalhar com algum programa que seja de editoração, que é o caso do InDesign, mas você consegue adaptar sim para outros programas, então eu aconselho ver essa aula, essa live, caso você não tenha visto ainda. Essa aula vai ficar liberada somente até dia 22 de janeiro, domingo, e depois disso ela vai ficar fechada. E aí só vão ter acesso os alunos do curso completo, os alunos do mini curso de criação, os membros do canal acima do nível Moleskine e também membros do clube exclusivo também acima do nível Moleskine. Você consegue ver os detalhes sobre o clube aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição. São 5 níveis diferentes que você pode escolher de acordo com as recompensas que você quer ganhar todos os meses, além de apoiar o meu trabalho, obviamente. E nesse nível Moleskine você tem acesso a uma aula mensal exclusiva de criação, de capa, de miolo, etc. Então você pode ver aí se você acha que isso é interessante. Então depois que essa aula sair do ar, você consegue ter acesso a essa aula e as outras também que já foram disponibilizadas nos meses passados, se tornando membro do canal ou membro do clube. E o miolo que eu fiz na aula também vai ser disponibilizado para os membros de nível diagramador, que é o último nível que você pode escolher. E ele vai ser disponibilizado apenas por 30 dias e com licença comercial. Depois desses 30 dias ele sai do ar, não tem como mais pegar o arquivo, certo? Então se você tiver interesse, você pode se tornar membro aí diagramador para conseguir esse arquivo aí também. Além de, claro, ter acesso à aula, que já que ele é o último nível, ele também tem esse acesso liberado, aí você pode também assistir a aula depois se você preferir. E a aula não vai sair do ar lá dentro do clube, então você pode assistir depois quantas vezes você quiser. Só o arquivo realmente aí que vai ficar 30 dias. Mas então hoje eu vou passar para a parte da montagem da agenda na mesa, já que eu já fiz o miolo lá na live. A capa aqui é uma capa que eu já tinha desenvolvido para as minhas agendas da coleção desse ano, de 2023. Eu só mudei as cores para ficar numa tonalidade mais arco-íris, né, que eu queria mais essa identidade aí, que é muito de agenda escolar mesmo, né, que é um negócio meio infantil, mas nem tanto, né, eu tentei deixar a agenda aí um pouquinho mais moderninha, com uma vibe meio infantil, mas nem tanto, sabe? Assim, porque qualquer pessoa poderia simplesmente usar essa capa de arco-íris sem o menor problema. E a capa também vai ser disponibilizada para os membros, tá? Eu vou fazer, são duas capas diferentes, essa aqui e uma segunda, que vão ser disponibilizadas também para os membros. Para os membros Long Stitch e Copta, que é o segundo e terceiro nível, vão ganhar uma capa, que é essa capa arco-íris, e aí os níveis acima disso já ganham duas capas, tá? Que é essa e mais uma. Na dúvida, manda uma mensagem que eu te falo direitinho qual nível que você tem que entrar para ganhar os arquivos específicos. Recadinhos de sempre, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, porque aí você não perde nenhuma live, porque sempre tem todo mês essas lives que saem do ar, né? Elas ficam por tempo limitado, elas saem do ar. Então, se você se inscrever aqui e ativar o sininho, você não perde nada. E me siga também nas redes sociais, mesmo princípio, eu sempre posto por lá, sempre aviso por lá, assim você garante que você não perde nada. Vamos começar pela montagem do miolo. Eu já tenho uma parte pronta aqui, que eu já dobrei, já riflei, etc. Mas eu vou explicar nesse bloquinho de cá. Já deixei isso aqui pronto para adiantar. Qual que é a ideia? Eu fiz um miolo com 45 folhas, pensando em dividir em 5 bloquinhos de 9 folhas. Então, por isso que eu já tenho 4 aqui já prontos com 9 folhas cada um. E as primeiras 9 folhas estão aqui para mostrar para vocês. Então, na hora que você imprime, ele sai desse jeito, né? Já posicionado bonitinho, que é a ordem que ele precisa estar para que a gente consiga fazer a ordem correta, né? Uma vez que você dobra para as folhas estarem na ordem correta, bonitinho aqui, né? Que é o posicionamento. Então ele já tá todo certinho, todo configurado. Aí eu preciso cortar aqui a altura e também a largura, né? O outro lado aqui depois que dobrar. Você pode cortar, dobrar simplesmente e cortar depois dobrado, ou você pode fazer igual eu vou fazer aqui, que é cortar primeiro a altura, depois dobrar e daí cortar a largura para tirar as pontinhas aqui, ok? Então eu vou cortar primeiro a altura usando a guilhotina, que essa quantidade de folhas ela consegue cortar tranquilamente. Depois eu dobro no meio e vou cortar manualmente, que eu prefiro cortar esse outro lado aqui no manual, porque eu acho que funciona melhor. A guilhotina, ela às vezes dá uma mascada para essa quantidade de folhas, etc. E fica um acabamento ruim aqui. Então eu vou fazer dessa forma, certo? Vou pegar a guilhotina então pra gente cortar a altura aqui em 20.4.
Para garantir que o meu layout vai ficar centralizado, eu preciso tirar 3 milímetros de cada lado, já que a minha ideia é tirar 6 no total, né, para ficar com 20.4, eu tenho que tirar 3 milímetros de cada lado para ter certeza que o layout vai se manter centralizado. Se o seu layout por algum motivo tiver um pouco deslocado, dependendo da impressora, isso pode acontecer, aí você olha direitinho qual que é o lado que você precisa tirar mais e menos, né, para que fique o mais no centro da página possível o seu layout. Fique atento aí ao lado que você precisa dobrar as suas folhas, tá? No meu caso aqui, todos os bloquinhos, eles estão configurados de forma que você você dobre para baixo, assim, né? Tá vendo que essa aqui é a folha de rosto? Então você pega o seu bloquinho aberto e faz isso aqui para baixo, certo? Dependendo da forma como a sua impressora imprimiu, como o arquivo que você estiver usando estiver configurado, você tem que fazer ao contrário, tá? Dobrando assim para cima. Mas a maior parte das vezes você vai dobrar para baixo mesmo, ok? Então fica atento nisso aí para você não dobrar do lado errado e não ter problema para colocar as suas páginas na ordem. Então vou dobrar isso aqui pra gente cortar o outro lado. Vou tirar a guilhotina, porque agora a gente vai usar a Cut Saver para cortar o outro lado. A Cut Saver é a ferramenta da Studio LeCraft que eu já mostrei aqui antes. A gente tem essa barra branca na lateral, que fica no zero aqui da régua, tá vendo? Ela fica no zero da base embaixo. E aí eu ajusto essa aqui de acordo com a posição que eu quero cortar. Já ajustei aqui ela em 14.2, também de acordo com a régua da minha base. Eu venho com o meu bloquinho, só encaixo ele aqui por baixo. Tem que bater aqui para ter certeza de que ele tá bem alinhadinho no zero, né, para você não ter problema de ficar torto. E você vem com o seu estilete aqui para refilar a pontinha. Sem pontinhas, agora já tá tudo retinho, tá vendo? Já posso juntar com os outros bloquinhos, que também já estão todos refilados, bonitinho, certinho. E aí a gente vai passar pra furação e vou mostrar a costura pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer a furação é marcar aqui, fazer a marcação por dentro para eu saber qual que é as distâncias aqui. Eu vou usar para fazer a furação esse gabarito aqui, esse berço de furação da Amarelos. Ele vem com uma régua aqui para você colocar por cima já com as marcações. Porém, é uma régua de 21 centímetros de altura. Considerando aqui que eu já cortei o meu bloquinho, né, em 20.4, eu não consigo alinhar ele, centralizar ele bonitinho. Inclusive, você pode, se você quiser fazer a furação primeiro, né, já que tem a régua de 21 centímetros, que aí você consegue alinhar usando a régua, sem ter que fazer essa marcação aqui que eu vou fazer, e aí depois você refila a altura, tá? Inclusive, eu recomendo mais que você faça isso, mas eu sempre esqueço, então eu acabo tendo que fazer essa marcação depois, mas tanto faz, tá? O resultado é o mesmo, a forma que você achar mais fácil. Então, eu vou só fazer essa marcação da seguinte forma, eu vou fazer 5 furos, vou começar com o furo central, você pode fazer quantos furos você quiser, mas o mínimo que eu recomendo é 5, e eu não acho que você precisa fazer mais do que isso, porque senão você vai gastar muito tempo, tanto para furar quanto para costurar. Então vou fazer só com 5 furos, que eu já acho que é suficiente. Fiz um furo central em 10.2, já que aqui a altura é 20.4, e vou fazer aqui mais 2 furos para cada lado, com 4 centímetros de distância entre cada um. A distância aqui também é totalmente arbitrária, tá? É uma distância que eu acho que funciona bem. Você pode testar outras distâncias se você achar necessário. Já fiz a marcação, agora a gente vai fazer a furação. E uma coisa que é extremamente importante é você tomar muito cuidado para manter a ordem dos seus bloquinhos, certo? Para você não ter problema aqui no resultado final do seu caderno, da sua agenda, no caso, ficar na ordem incorreta, né? Então, toda vez que você for mexendo, deixa os bloquinhos na mesma posição. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer a furação desse primeiro bloquinho, eu vou virar ele aqui, ó, de cabeça para baixo, e depois vou fazer a mesma coisa com os outros, que aí eu garanto que eles vão manter a mesma ordem, tá? Muito cuidado com isso, para não sair costurando e montando a sua agenda na ordem errada. Então, já com a marcação feita, eu vou pegar o berço de furação, colocar a minha paredinha aqui, ele vem com uma paredinha para você alinhar o seu bloquinho. Você bate aqui o seu bloquinho, tá vendo? Para garantir que todas as furas vão ficar retinhas aqui no lugar enquanto você fura. E você vem com o seu agulhão e só atravessa aqui realmente para fazer o furo onde você fez a marcação. Aqui sem mistério, vou só repetir isso aqui em todos os bloquinhos, que aí a gente já passa para costura. Vamos para costura. Eu vou usar essa ferramenta aqui da Studio LeCraft também, que é uma ferramenta específica de costura. Ela vem com um peso, uma barrinha aqui para você alinhar o seu caderno e 2 ímãs para você colocar a agulha. Deixa eu mostrar direitinho qual que é a ideia. Vamos primeiro colocar a barra aqui para alinhar.
A ideia é que você alinhe ela com as linhas da sua base aqui de corte. Então alinha ela direitinho. Eu coloquei uma fita crepe embaixo para que ela prenda aqui e não saia do lugar. Talvez eu até precise trocar ela porque ela já tá começando a ficar sem cola, ela não tá prendendo tanto mais. E aí, cuidado de novo para organizar os seus bloquinhos na ordem correta. A gente vai começar de baixo e ir subindo. Então eu vou pegar os meus bloquinhos de cima, rebater aqui para ficar na ordem, pra gente garantir que tá certinho, igual eu já falei, né? Só vou deixar um pouquinho mais longe para ter espaço aqui e vou começar com esse primeiro bloquinho. Eu abro ele aqui, bato ele na parede e uso o pezinho para segurar ele aqui para ter certeza de que ele vai ficar no lugar e não vai mover. Eu vou mexer a câmera aqui para ficar mais na beirada para vocês conseguirem enxergar, né? Senão não vai dar para ver. A ideia então é que fique dessa forma, tá vendo? O seu bloquinho vai ficar na beirada da mesa para que você tenha um espaço aqui para costurar. E essa ferramenta aqui funciona super bem para quem tem problema de deixar o bloquinho com a costura reta. Para costurar, eu vou usar a linha de pipa, que é uma linha super fina, que funciona super bem para esse tipo de encadernação. E a gente vai trabalhar aqui com uma medida de 5 vezes a altura do caderno, certo? Nesse caso aqui que eu tenho 5 bloquinhos. Se você tiver mais bloquinhos, você trabalha com a mesma quantidade de bloquinhos que você tem. Então, no meu caso, 5 bloquinhos, 5 vezes. Se você tiver, sei lá, 8 bloquinhos, você vai usar 8 vezes, considerando essa linha fina, tá? Em linhas mais grossas, você precisa de mais linhas. Se você estiver usando mais furos, por exemplo, também mais linha. Folhas mais grossas, também mais linha. No caso aqui, eu tô usando 90 gramas, né? Então, tudo isso varia um pouco aí. Você joga pra cima se você tiver na dúvida. A gente começa fazendo uma linha aqui, um nó do lado oposto aqui da linha. E como essa linha é fina, eu vou dar mais de um nó, para ter certeza de que vai ter um nó aqui que não vai passar pelos furos, tá? Então, vou dar um em cima do outro aqui, antes da gente entrar no furo para iniciar a costura. Pelo lado de fora, eu vou entrar no primeiro furo. E a gente vai fazer um zigue-zague só entrando e saindo nesse primeiro bloquinho até voltar para o primeiro furo. Volta para o primeiro furo. E aqui na parte de dentro você vai dar um nó. Passa debaixo da linha que já está aqui, entra nesse loopzinho para dar o nó, sai de novo com a linha. Vamos passar para o próximo bloquinho. Tira o peso aqui, segura o bloquinho para ter certeza de que ele vai ficar no lugar. Vou pegar o próximo, me atentando à ordem. Fecha aqui, pega o bloquinho, confere, tá? Para ter certeza de que tá batendo o verso de um com o início do outro antes de você costurar. O ideal é conferir a todo momento, tá? Para garantir que você não vai ter nenhum erro. Alinha ele na frente aqui e do lado também, na paredinha, coloca o peso de novo. E vamos seguir com a costura. Entrou no próximo bloquinho. Sai no segundo furo. E o que você vai fazer aqui agora? Você vai passar atrás da linha do bloquinho anterior. Você tem a linha aqui, né, que você fez o zigue-zague, você vai simplesmente passar aqui atrás, na direita, descendo, e subir atrás na esquerda, né, de baixo pra cima. Você faz tipo um loop, e aí entra de novo no segundo furo aqui pra passar pro terceiro furo. E vai repetir também. Desce aqui na direita, sobe na esquerda, entra no furo. No último furo você não tem para onde descer, então você vai simplesmente subir na esquerda, passar dentro do loopzinho aqui para dar um nó e aí seguir para o próximo caderninho. E você vai seguir fazendo isso, tá? Tira seu peso aqui, alinha de novo os bloquinhos, ter certeza que eles estão no lugar. Pega o outro bloquinho, sempre conferindo se a última página de um caderninho bate com a primeira página do outro, né? Alinha direitinho. Abre com cuidado para não tirar do lugar. Bota o peso para segurar. Segue fazendo isso, tá? Aqui a diferença é a seguinte. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que vai acontecer a partir desse bloquinho. Como a gente não tem mais a linha do bloquinho anterior, porque a linha só estava aqui no primeiro bloquinho, a gente vai fazer a mesma coisa de passar aqui da direita para a esquerda, porém fazendo um loop aqui embaixo do bloquinho anterior, certo? Mesma coisa, direita para a esquerda, só que você só vai passar embaixo, né? Já que não tem uma linha para você passar por trás dela, ok? E você vai seguir fazendo isso até o final do caderno,
de bloquinho em bloquinho mesmo, princípio, fazendo sempre o loop da direita para a esquerda, independente do bloquinho que você esteja. E aí lá no final a gente dá um nó na parte de dentro, igual a gente fez lá no princípio, no primeiro bloquinho, e encerra a costura. Corta a linha, né, para tirar o excesso, e a gente faz o acabamento da lombada. Mas a costura aqui é toda igual, tá? Não vai mudar aqui não, só o primeiro bloquinho realmente que é mais diferente, mas o restante é tudo igual, sem variação. Chegando no último bloquinho, a minha linha ficou bem pouca aqui pra finalizar, tá vendo? Acabou que eu subestimei a quantidade que eu ia precisar aqui, porque esse bloquinho, eu esqueci que ele tem 9 folhas, então ele precisa de um pouquinho mais, ele fica mais grossinho. Normalmente, os bloquinhos que eu faço tem 7 folhas cada um, e dá o suficiente você trabalhar com a mesma altura, com a altura equivalente aqui à quantidade de bloquinhos, né? No caso aqui 5 vezes. Mas acabou que ficou curto, então o ideal seria eu trabalhar com 6 vezes e meia, mais ou menos, pra eu ter uma margem de erro aí, tá? Então eu peguei mais um pedaço de linha aqui pra poder fazer um remendo. Qual que é a ideia? A gente precisa fazer um nó aqui o mais próximo possível aqui do bloquinho, pra que o nó não entre de novo no furo, né? Ele precisa ficar aqui do lado de fora. Então aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou tentar aqui fazer o nó o mais próximo possível da lombada. Não ficou tão próximo quanto eu gostaria, ele vai acabar entrando aqui no bloquinho, mas eu acho que não vai ficar visível, tá? Vamos tentar aqui. Ele ficou bem justinho aqui, ó, não sei se vai dar pra enxergar. O ideal é o mais próximo possível, mais rente possível aqui. Então, deixa eu alinhar de novo os bloquinhos, porque acabou que eu tirei o pezinho aqui pra conseguir fazer esse nó. Acabou que ele vai ficar aqui do lado de fora, se eu não puxar muito, ele vai ficar aqui, então eu vou tentar não puxar muito, depois tem que lembrar que vem a cola ainda pra segurar, então não precisa puxar com tanta força assim, vou simplesmente seguir aqui, que aí eu garanto que meu nozinho vai ficar do lado de fora e eu consigo fazer o acabamento melhor. No último furo, você entra de novo, faz o nó na parte de dentro e puxa pro lado de fora, igual a gente fez no primeiro bloquinho. Finalizada a costura, a gente vai passar para o acabamento da lombada. Uma questão aqui, outra forma que você tem de dar esse nozinho aqui, porque aqui acabou que não fica a melhor coisa do mundo, né? Obviamente a gente vai colar isso aqui, não vai ficar aparecendo, né? Não tem problema. Eu vou inclusive já cortar esse excesso aqui, que a gente vai simplesmente colar isso na lombada para não aparecer, mas tem uma outra forma de você fazer isso aqui que é um pouco mais fácil do que você tentar dar um nó com o outro aqui, pertinho da lombada, né? Você pode fazer o seguinte, como essa parte é uma parte que não vai aparecer, você pode pegar o final da sua linha, dar um nozinho aqui do lado de fora e simplesmente começar uma nova linha, como se você estivesse começando um novo caderno. Como vai ficar aqui nessa parte que vai ser colada e vai ficar escondida, não vai ficar parecendo que você simplesmente começou de novo. E não tem problema, porque não vai ficar solto, como o restante aqui já vai estar... também vai estar costurado, vai ter cola nisso aqui tudo, ele fica preso, ele não vai ficar solto, sabe? Ele ficaria aqui no caso, se eu tivesse feito um nozinho no final desse segundo bloquinho aqui, deixado do lado de fora e começado um segundo, essa parte aqui ia ficar meio solta, né? Você poderia, por exemplo, fazer esse nozinho depois com a nova linha, já tentar passar aqui por baixo, né, do anterior aqui, igual você fez nos outros, para dar um nozinho e prender e daí seguir, entendeu? Talvez seja mais fácil. Mas é uma segunda opção, você pode simplesmente tentar dar um nó próximo com o outro aqui, de forma que ele fique aqui do lado de fora, igual o meu ficou, pra gente fechar isso aqui no acabamento. O ideal mesmo é não ter que emendar a linha, né? Assim, na dúvida, coloca mais linha do que o necessário, porque depois você corta o excesso, tá? Melhor do que faltar, porque na hora que falta é um saco de você ficar fazendo esse remendo. Mas fica essa dica aí, caso você precise remendar. Se você não quiser desmanchar e fazer tudo de novo, né, que é mais chato, você pode fazer isso aí. Vamos colar a lombada. Para isso, eu vou pegar a prensa de livro. Você pode simplesmente colocar o seu bloquinho entre pesos, entre livros, para você conseguir fazer isso aqui, mas na prensa, obviamente, fica mais fácil. Bate para alinhar bem. Eu tô usando também a prensa do Estúdio Lecrafts. Ela tem dentinhos aqui que faz com que a sua parte de cola fique pro lado de fora. Então, só bater bem para alinhar, colocar dentro da prensa pra gente colar isso aqui. Se você não tiver uma prensa para fazer isso aqui, né, porque essa aqui tem pezinhos que você simplesmente consegue apoiar na mesa para ela ficar nessa posição de ficar mais fácil de enxergar e de colar. Se você não tiver isso, você estiver trabalhando com pesos, você pode simplesmente deixar aqui os livros embaixo, né, para subir o bloquinho e livros em cima para pressionar, e aí você passa a cola aqui mais embaixo, né, mas funciona também. Você não vai ter essa facilidade aqui de ficar num nível bom, mas também funciona perfeitamente. Vou pegar minha cola PVA
e passar aqui nessa lombada uma primeira camada, deixar secar e depois vir com uma segunda camada. Com cuidado aqui que você tem que fechar todos os buraquinhos e também pegar as linhas, né, que sobraram aqui, as pontinhas das linhas, lembrar de pegar elas aqui também para elas ficarem presas. Agora que eu já passei 2 camadas de cola, já secou, já posso tirar da prensa pra gente seguir com essa finalização do miolo. Vamos fazer a cola da guarda. Para isso, eu vou usar papel Color Plus 180 gramas, amarelo, para combinar aqui com a identidade da capa que eu vou usar. Eu vou simplesmente passar uma beiradinha de cola aqui e colar aqui, só para prender uma coisa na outra. Guarda colada, vamos colocar a fita e o cabeceado. Eu vou usar essa fita aqui de 6 milímetros, que é da Merita, não sei como é que lê isso, imagino que seja isso mesmo. E essa cor aqui é um verde clarinho, acho que não tem o nome, acho que a referência é essa 150, não tenho certeza não, mas eu acho que é isso, tá? A quantidade de fita que eu vou precisar vai ser o suficiente para pegar aqui mais ou menos 2,5 cm, 3 centímetros aqui e passar por dentro do meu bloquinho. A quantidade de fita que eu peguei aqui tá dando mais ou menos 29 centímetros. Entre 29 e 30 fica bom pra fazer esse tipo de caderno. E aí eu vou passar a cola aqui na beiradinha e colar aqui na beirada do caderno, da agenda. Com cuidado que eu tenho que colar na parte de cima, né? Então vamos conferir aqui qual que é a parte de cima. Olha só, essa aqui é a parte da frente da minha agenda, onde tem o nome. Então essa aqui é a parte de cima. Cuidado pra não colar de cabeça pra baixo. Agora vamos pegar o cabeceado, enquanto isso aqui termina de secar. Eu vou usar esse cabeceado prata e eu vou cortar aqui a medida suficiente para os 2 lados do caderno. Então eu pego aqui a largura, que no meu caso deu 1,5 de largura de bloquinho, então eu vou pegar 3 centímetros aqui, 1,5 para cada lado. Para colar é só passar cola nessa parte bege e virar na sua lombada, com a parte prata pro lado de fora. Agora a gente vai fazer o reforço de lombada. Eu vou usar uma folha branca comum, não preciso usar nenhuma folha cara, nem muito grossa. É só o suficiente para você unir isso aqui tudo, porque a gente vai pegar aqui na lombada, ó, e englobar mesmo, ok? Então ele tem que ter uma medida mínima aqui, que pegue nos cabeceados, mas sem que apareça pro lado de fora do caderno. E um pouquinho de aba para cada lado para unir isso aqui tudo. Vou centralizar, marcar aqui com a dobradeira e depois vir com a cola e finalizar isso aqui. Reforço colado, eu vou colocar a agenda para secar dentro da prensa de livro. Enquanto o miolo termina de secar, vamos passar para a montagem da capa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar as marcas de dobra, né? Estou usando um boleador, você pode simplesmente usar uma caneta sem tinta. No verso, eu vou ligar uma marca à outra. E antes de fazer as outras marcas, o que acontece? Eu tinha feito uma lombada aqui considerando a agenda com agenda diária, né? Com um dia por página, que tem uma lombada de 2,6. Porém, no caso dessa agenda, como eu acabei fazendo 2 dias por página, o meu caderno final ficou com 1,5, tá? Então eu vou ter que diminuir essa lombada aqui, porque senão não vai dar certo, né? Então, eu vou colar primeiro a lombada aqui, depois a partir dessa lombada eu refaço as marcações pro restante do papelão. Então, se eu tenho aqui 2,6, mas a minha lombada ficou com 1,5, eu tenho 1,1 de diferença, então dividido aqui seria 5,5 para cada lado. Eu vou fazer essa marcação aqui para eu conseguir colar a lombada bem alinhadinha. Vou apagar a outra marcação para não confundir, tá? Porque depois eu vou ter que refazer todas as outras. Então, é melhor que tenha o mínimo possível de linhas aqui. É por isso que eu sempre falo, inclusive, para sempre fazer um bloquinho antes de fazer sua capa, né? Porque aí você vai ter a medida certinha e não vai ter esse tipo de problema. Então, aqui, para os próximos, né? Para as próximas agendas escolares, eu já vou fazer essa adaptação da arte da capa, para ficar certinho com 1,5 aqui. Vou fazer a linha na vertical, a linha na horizontal, né, aqui de cima e embaixo. Agora sim eu vou colar. A partir desse papelão, eu vou fazer marcação de 0,8, que é o meu gap. E aí sim eu vou colar o papelão dos 2 lados.
Eu vou deixar aqui na tela um esquema com todas as medidas que eu usei para a capa. Você pode adaptar essas medidas se você souber fazer o cálculo. Se você não sabe fazer o cálculo, usa essas medidas aqui mesmo para um caderno de tamanho A5. Agora eu vou cortar as beiradinhas. Passo cola na beirada e viro para colar a pontinha. Depois de colar os cantos, a gente passa para a cola das abas. Pressiona para baixo, vira a capa em cima. Agora vamos colocar o elástico. Vou usar essa ferramenta da loja da Nádia para fazer a marcação aqui no verso, de onde eu vou fazer o furo do elástico. Vou marcar em 2,5 por 2,5, fazer só uma bolinha aqui por enquanto, tá? Com o boleador mesmo. Você pode fazer com agulhão também, se você quiser. Vou pegar minha base de furo para colocar por baixo e vir com o meu formão e fazer esse furo aqui a partir da bolinha que eu fiz de marcação. Na parte de trás, a partir do furo, vou marcar 2,5 cm de cada lado. Vou vir com o meu estilete para cortar as primeiras camadas do papelão, só para eu conseguir escavar e ficar melhor para colar o meu elástico. E aí eu venho com o meu formão e escavo essa parte. Se você não tiver um formão, você pode usar um removedor de grampo, por exemplo, que funciona bem também. Só realmente para tirar as primeiras camadas aqui, para conseguir colar o elástico melhor, né, para ele ficar mais preso e também para ele ficar no nível um pouco mais abaixo do papelão, né, e marcar um pouco menos na capa. Não precisa de mais não, tá? Isso aqui é só um detalhezinho que ajuda na fixação do elástico. Pega o seu miolo, coloca dentro da sua capa e fecha normalmente. E aí você vai vir com um pedaço de elástico para ver aqui qual que é a medida que você precisa. Eu já cortei aqui, mas no caso você vai pegar o elástico a partir do furo, né, aqui 2,5, igual a gente fez na parte de dentro, passa pelo lado de fora, 2,5 do outro lado, ele tem que ficar ligeiramente tensionado, mas não precisa tensionar demais, tá? Aqui dá em torno de uns 30 centímetros mais ou menos de elástico, que é uma boa medida para trabalhar com esse tamanho de caderno. Então, pelo lado de fora, vou pegar o meu formão com a ponta do elástico apontando para o meio do caderno. Vou atravessar ele aqui com cuidado para não estragar a capa e nem arrebentar o elástico. Só o suficiente para passar um pouquinho para o outro lado e eu conseguir puxar e ajustar aqui na parte de dentro. Mesma coisa do outro lado. E aí só passar a cola e prender o elástico. Agora vamos colar o miolo. Pega o seu miolo bonitinho, coloca ele na posição que ele vai ficar no resultado final, encaixa ele direitinho, centraliza, alinha, e aí você vai fazer o quê? Você coloca a frente para baixo, a frente do caderno para baixo, alinha direitinho e abre o caderno. Aí você vai conferir o posicionamento do seu miolo. Você tem que ver o posicionamento em relação ao seu gap central aqui. Normalmente ele fica no meio desse gap, tá? Dessa canaleta. Se tiver muito diferente disso, provavelmente você fez o cálculo errado. E também confere aqui na parte da frente como ficou a sua guarda, né? Eu acabei mexendo ela aqui um pouquinho, mas o ideal é que ela fique com as distâncias iguais aqui de todos os lados, ver mais ou menos qual que é a distância, para você conseguir colar isso aqui bem alinhadinho no seu resultado final, ok? Então vamos lá. Na parte de dentro aqui eu vou botar uma folha de rascunho limpa para não sujar, porque eu vou precisar passar cola aqui, mas primeiro a gente passa cola no papelão. Passa a cola até quase chegar no final, tá? Mas não precisa chegar no final, para não ficar aparecendo no acabamento. O finalzinho aqui a gente vai complementar no bloquinho, por isso que você coloca o seu papel de rascunho aqui embaixo, para poder proteger o restante das folhas, e você vai passar a cola na beirada. Pode passar também no reforço da lombada aqui, como é mais papel que tem que prender, o ideal é que aqui fique uma quantidade boa para não ficar muito solto essa parte central do seu caderno. Tira a folha de rascunho e você vai virar aqui na sua capa dura, alinhando com aquelas medidas que a gente viu antes, tá? O meio do seu gap, da sua canaleta e as distâncias aqui entre a folha e o final da capa, certo? Veja aí direitinho para que a sua capa saia o mais alinhadinho possível. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, passar a cola e virar a capa no miolo.
Para colar, depois que você já passou toda a cola, você encosta a sua lombada no bloquinho e vira a capa por cima. Pressiona bem antes de abrir para poder fazer o acabamento dentro na lombada, tá? Na lombada não, na guarda. Então pressiona bem para ter certeza de que grudou antes de sair abrindo. Abre com cuidado só a primeira guarda. Passa a dobradeira aqui para terminar de colar, né, e fazer o acabamento exatamente igual a gente fez na guarda da frente. Colou, prontinho. Pode fechar aqui o seu elástico. E eu vou fazer o acabamento aqui da lombada, fazendo a marcação aqui, mas bem de levinho, tá? Sem forçar demais, para você não danificar a sua capa, né? Porque isso aqui é uma coisa que vai marcando também com o tempo, né? À medida que a pessoa vai abrindo e fechando e tudo mais. Então você não precisa marcar demais, porque senão vai acabar danificando mais rápido, né? Acabamos mais um projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem uma agenda dessa aqui, não esqueçam de me marcar nas redes sociais, tira foto, marca lá bonitinho que eu sempre compartilho. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, e se vocês têm qualquer tipo de sugestão para os próximos conteúdos, também deixa aqui embaixo para mim. Eu espero vocês no próximo vídeo.